Opa, Bid, E aí? beleza? Opa, como é que tá? Pô, tranquilo. Vamos testar primeiro aqui a live. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tranquilo? Tô te vendo, tô te ouvindo. Só um segundo, peraí. Beleza. Seu áudio e seu vídeo também tá ok pra mim. Bom, Boa. então tá 100% pra gente fazer a nossa live aqui, que hoje vai ser bacana. Pra quem tá entrando aí, eu vou falar aqui, hoje o tema vai ser Tóquio, que é uma banda muito bacana, que infelizmente não tem muita coisa na internet, não tem tem muitos shows ao vivo, né, pra gente assistir, mas hoje a gente vai falar sobre a história do Tóquio. Então, a gente já pode começar, Bid? Opa, peraí, tô só ajeitando aqui uma posição aqui que ele tá meio carregando, foi. Aí. Beleza, então. Aí. Então, bora lá, Bid. Eu quero saber primeiro se está tudo certo com você, a sua quarentena, nesses tempos de coronavírus doido aí, né? Tô com meu filho aqui pequeno aqui, Minha vida não mudou muito, né? Chega aí, vem na oi. Tem um filho musical pra caramba, esse moleque vai dar trabalho na música. O Tom. Musicalidade foda, assim. Qualquer instrumento que ele tem, uns instrumentos aqui na sala tal, ele, pô, toca batera, toca piano, toca. Ele pega a parada, uma musicalidade legal. Mas ainda não, também não vou Sim. forçar a onda, também vou deixar naturalmente ver se é isso mesmo que ele quer fazer, tudo. Pô, maravilha. A sua quarentena tá tranquilo, não pegou nada, tá de boa. Não peguei nada, graças a Deus, ninguém próximo pegou, cuidado máximo desde o começo, assim, de evitando tudo, assim. E aí no trabalho o estúdio já era em casa, então isso não mudou muito. E mas mudou o contato com os músicos, né? Porque meu trabalho é muito. Porque depois de, enfim, de banda e tal, não sei o quê, ao longo dos anos, a gente vai conversar, né? Lá de trás, do começo. Mas eu Isso. passei a produzir e gravar bandas e tudo, e fazer trilha de filme, de longas. Adoro fazer trilha sonora para filme. E aí trabalho muito com pessoas, né? Sempre. Desde os meus dos primeiros discos, desde o Bamba Zoom, já todo mundo, né? Todos os projetos são sempre com vários músicos, com vários. Então, isso é o que eu mais estou sofrendo. Isso é o mais difícil. Pô, mas hoje a gente vai falar sobre seu primeiro trabalho profissional, que foi o Tóquio, né? Então, ô Bid, primeiro eu quero começar sabendo aí o seu início, lá vamos começar pelo começo, né? Então, quero saber como foi seu início na música, o que você ouviu que te chamou a atenção. Meu pai, acho que foi a primeira coisa com a música forte assim foi meu pai. Meu pai adorava música e tinha equipamento de som com os discos dele. Ele fazia umas fitas, umas mixtapes ele chamava de sortido, que eram várias músicas e tal, mixava e cantava toda hora. A gente tinha sempre que ouvir as coisas que ele queria. Era sempre ele o DJ no jantar, toda hora no carro. Mas por sorte, uma escola muito boa porque ele ouvia muito Gil, Chico, Caetano, Jorge Ben, João Nogueira, todos esses caras. Então, Vinícius. Então, hoje, quando eu ouço, eu praticamente canto a música inteira, assim, porque ficou na cabeça, ficou. E foi uma grande escola, né? Eu nem... Mas ele teve que trabalhar muito cedo, teve que ajudar meu avô. Ele não pôde fazer nada com música. Na verdade, a única coisa que ele fez foi que, com 18, ele gravou um disco cantando, acompanhado de um amigo dele no piano. Evaldo Luna, meu parceiro, ó. Engenheiro foda aí, trabalha com todo mundo também, fez meus discos também. Aí, Evaldo, salve. Eu não vou poder ficar lendo, senão eu perco a ideia. Então, se eu não responder, big eyes. Se eu não responder alguma coisa, é porque, enfim, eu estou na ideia e não estou lendo o que estão falando. É difícil essa parada das lives. Aí eu sempre me. Porque daí eu começo a ler o que estão escrevendo e dar um salve para as pessoas e perco toda a ideia do que eu estava. Mas é isso. Meu pai teve que trabalhar, teve que ajudar meu avô. Eles eram bem, enfim, de família bem simples e tal, que não tiveram. Ele não teve muita escolha e não pôde fazer nada com a música, a não ser esse disco com 18 que ele foi no centro ali, gravou cantando um disco de 78 rotações que eu guardo aí. Nem era tão bom assim, mas enfim, ele tinha essa loucura por música e a prova disso é que dos três filhos, dois foram para música, né? E Coisinete está na família também, porque ninguém da família tinha se profissionalizado como músico ainda.
na É, história para da quem não sabe, esse é o família. irmão do Rocco, né? Dependendo do Esse meu do pai. O Rocco. Rocco é o meu irmão, baterista, Isso. batera, que, enfim, depois que eu saí do toque, ele continuou, tocou com o Supla depois foi para os Estados Unidos também, lá tocou em bandas, tudo. Então, eu acho que meu pai é a grande força para jogar nós na música. Ele, quando a gente tinha mais 16, eu perdi meu pai, né? Meu pai morre na época, um pouco antes do Tóquio rolar. Meu pai morre de câncer, numa luta com o câncer de uns 4, 5 anos, eu e meu irmão só ficamos sabendo bem em cima da hora mesmo, assim. E só minha irmã sabia esse tempo todo, minha mãe poupou a gente. E nessa paralela a gente foi tocando, montando a banda e meio indo, meio. E aí meu pai morreu e de repente a banda assinou. A banda fez um show, o primeiro show junto com as músicas autorais e assinou um contrato com a gravadora. E meu pai, um pouco antes, tinha uma churrasqueira no fundo ali de casa, que ele subiu 4 paredes ali e fez uma sala de som, porque a gente já estava ocupando a sala dele, né, de visita, assim, sei lá, já tinha amplificador, já tinha bateria do meu irmão montada. A gente estava meio começando a dominar a sala ali. Ele pegou e abriu mão do quintal ali, da churrasqueirinha ali, subiu 4 paredes para a gente. E ali começaram. Ali teve ensaios da banda que foi o pré-Tóquio. E alguma coisa do Tóquio, porque daí depois a gente passou a ensaiar na casa do Supla, que tinha estúdio. Mas eu acho que meu pai é o grande responsável. Aí eu começo a tocar, aprender violão popular. Olha o teu Werneck. Comecei a aprender as músicas que eu gostava, as músicas Beatles, estava totalmente bitomaníaco, tal. Comecei a tocar violão, aprender violão popular. E aí, ao longo do caminho, sempre com o tempo fui mais vendo que eu gostava mais de quando pegava o instrumento para tocar, de compor uma parada do que estudar escala, enfim, do que avançar mesmo como guitarrista, sabe? Assim, eu curtia mesmo era fazer melodia e compor. E curtia a parte rítmica também, a guitarra ritmo, A sacou? guitarra As básica. levadas. É, pessoal isso, né? Não tem muito, enfim, mas foi meio esse caminho. E aí eu conheci, só para já contar um pouco da história, eu conheci o Supla na rua, que a gente morava perto e a gente começou a jogar bola numa praça que tinha ali perto com uns 9, 10 anos de idade. Então a amizade começou de jogar bola mesmo. Encontrava final do dia, depois de escola, depois de lição de. Naquela época, os pais pegavam pelo braço para você voltar para casa, iam buscar lá. Diferente de hoje, que você tem que pegar pelo braço para tirar o moleque do computador, do game, né? Diferente, você tem que Isso, tirar a força isso do. aí. Naquela época, eles tinham que buscar a gente, porque a gente vivia na rua. E aí a gente jogava bola e assim foi a amizade. Primeiro a gente, aí com uns 15, assim, sei lá como é. A gente teve uma banda de cover de Beatles, que chegou a fazer uns 2, 3 shows, tocou na casa da avó dele. E ele estava numa outra banda já, tocando Beatles também, que chamava Impossíveis, que era bem boa. Que fazia uns covers de Beatles muito perfeito, assim, muito bom. Aí eu estudava no Colégio Gávea, que era uma extensão do Colégio Palmares, em São Paulo, que já fechou, ele durou um tempo, era um colégio meio alternativo. E tinha um festival na escola ali, e aí eu e meu irmão, a gente montou uma banda para tocar nesse festival e chamou o Supla para cantar e fizemos um repertório só de The Clash, Police, Stray Cats, várias coisas. E chamamos o Supla para cantar. O Supla, na época, estava tocando bateria numa banda chamada. Puta, como é que chamava? Ele tocava bateria numa banda bem legal, que era uma banda que era do que veio a música Garota de Berlim, que era do Rodrigo, o guitarrista. Era de uns pintores, era uma banda que eram uns pintores de um grupo de pintores chamado Casa 7, que tinha em São Paulo. Aí o Monteiro era guitarrista, era uma banda meio alternativa, o Supla tocava bateria, nossa, puta letra boa, era legal pra caralho. Tá Metrópolis. começando a tocar assim, mas eu O cara pego comentou aqui, ó, inglês. Metrópolis. Essa banda? Hã? Metrópolis. Metrópolis. Isso. Sim, Banda sim. chamada Metrópolis. E aí, eu fui até ver o show, pô, viajava nas músicas.
Curtia mesmo, assim. Só que daí, enfim, o Supla tinha essa coisa meio performance, né? E aí a gente chamou ele para, pô, vamos fazer essa... Você não quer cantar? Frontman, fazer umas viagens, tipo... E cantar esse repertório que a gente gosta, tal, não sei o quê. A gente começou a ensaiar. Isso eu lembro que a gente ensaiou no meu quarto em casa, assim. A gente montou tudo no quarto ainda, porque não estava nem pronto isso aí ainda, essa sala. E a gente fez esse show foi bem bom. E aí fizemos mais uns 2, 3 shows com essa banda, tocando uns covers de bandas que a gente gostava, de músicas que a gente gostava, de bandas que a gente gostava. E aí a gente começou a compor. E aí a gente começou a compor, a gente se aproximou do Tico Terpins, que era do Joelho de Porco, que é meio que meu padrinho musical, que tinha uma produtora junto com o Zé Rodrigues, que era com o Zé Rodrigues Sai Guarabira lá atrás, né? Então o Zé Rodrigues e esse cara, o Tico Terpins, eram 2 loucos assim que tinham uma produtora de jingle, eles faziam vários jingles e tal. E eles abraçaram a parada de fazer uma demo pra gente, a primeira demo do Tóquio. E aí Mão nessa direita, né? primeira demo a gente já ensacou já som livre assim, já prum, som livre. E fez um compacto. A gente fechou com a Som Livre, que era um compacto mão direita e humanos. E aí a censura acabaram censurando a música Mão Direita, que tinha umas citações sobre masturbação e tal. E aí meio que eles perderam o barato de trabalhar assim, porque era a música que eles queriam mesmo trabalhar, que eles achavam que era a música mais comercial. Aí no compacto até vinha uma tarja ali proibida, execução pública, tal, caralho. E nessa época eu frequentava uma chácara, fazia uma história louca isso. Eu jogava bola, meu pai jogava tênis, eu era uma chácara em Campo Limpo. Hoje Campo Limpo é uma região que tem favela pra caralho. Isso, na época era meio mato, não tinha nada assim, tinha esse clube assim, que iam uns casais ali que eram sócios, meio distante assim, era para jogar tênis, beber, almoçar, os filhos jogavam bola e tal. Eu treinava lá futebol, jogava de sábado e domingo, era do time, tudo, aí meu irmão. Mas eu seriamente, assim, né? E ali frequentava o Léo Vilarinho, que era um médico, na época era um médico do Corinthians, da época da democracia corintiana, na época do Sócrates, na época do Palhinha, na época da melhor época, Zé Maria, Vladimir. E que eu fui saber anos depois, né? Ele tinha 2 filhinhos pequenininhos. Um dos filhos é o Curumim. O Curumim é um puta batera, cantor. Tem várias coisas legais, trabalhos legais dele solo e dele como baterista. Ele acompanha o Arnaldo Antunes na bateria e tal. O Léo era pai dele, né? Enfim, eram 2 crianças pequenininhas. E eu era amigo do Léo, era corintiano roxo. O Léo me levou na concentração, não sei o que. Na época ele falou: pô, meu irmão trabalha é empresário de bandas. Ele é empresário do Metrô, do RPM e do Kid Vinil ali, do Magazine. E do Rádio Táxi. E aí meio que fez a ponte para nós. E aí a gente meio fechou com esse escritório. E logo na sequência tinha um show no Rio, que era Metrô e RPM, que ia estar toda a rapaziada da Sony, que era o primeiro show que eles iam ver as 2 bandas ao vivo, tal, não sei o quê. Então, o empresário sabia que ia estar do presidente a todos os departamentos iam estar lá assistindo, porque estava estourado, Loira Gelada e a outra do Metrô ali, a do... que eu não Era lembro beat o nome. acelerado? Ou Beat tudo pode Acelerado, é. mudar? Hã? Acho que Beat Acelerado, acho que era. O primeiro single. Cada um tinha estourado um single. Acelerado. O Titãs tinha estourado Sonífera Ilha, era bem o começo dos estouros, assim, né, dessa... E aí o empresário colocou nós para abrir esse show no Rio de Janeiro, para abrir para o Metrô e para o RPM. Aí nós fechou ali mesmo. Quando acabou o show, no camarim mesmo ali, já o presidente, os caras do mar, não sei o que tal, já dando a mão, tá fechado, não sei o que, vamos fazer um disco. E aí a gente foi para o estúdio fazer um discão, o vinil, o disco grande, né? Com produção do Maluli, que era o cara que tava produzindo todo mundo na época, era meio que o produtor quente da época ali, das bandas da época. Eu tava com 18, meu irmão tava com 16.
Os Arvos, tecladista, tinha 15 no começo, ele não tinha nem feito 16 anos. Isso com Supla. Como que foi a chegada do Andrés e Hã? do Marcelo na banda? Então, estou tentando lembrar como é que foi a chegada, quem trouxe quem. Mas o... Eu acho que entrou primeiro. Primeiro a gente, não sei, nem lembro como a gente se conheceu direito, mas acabou entrando o Andrés e trouxe o Jorge, que era um guitarrista, e a gente tocou um tempo nessa formação, mas daí depois sentiu que duas guitarras, que a gente queria ter um tecladista e um guitarra, em vez de duas guitarras. E aí entrou os Arvos. Aí o Andrés trouxe os Arvos. Não lembro exatamente como apareceu o Andrés. Sei que teve uma coincidência muito louca depois, que eu fui depois fazer uma viagem para os Estados Unidos, conheci um primo dele, que me contou a história de um primo. Pô, tem um primo em São Paulo, não sei o que o pai foi assassinado. E o filho viu tudo, e não sei o que, papapá e tal. Ele estava falando tudo do Andrés, sem saber que eu tocava com assim, sem nem... Foi um negócio bem louco. E aí depois, quando eu voltei, eu vi os documentos do Andrés, porque eu nem sabia o sobrenome dele direito, isso era bem no começo, assim. E eu fui ver que era o mesmo sobrenome do cara que eu tinha conhecido lá. E que era dele que ele estava falando, sacou? E ele nunca tinha contado pra gente essas paradas. Foi duro. Mas aí foi isso, a gente montou a banda e rapidamente gravou, fechou e foi, sacou? Isso foi bem louco. Para mim foi uma experiência muito aprendizado ali de como de ter uma banda, de uma banda que rola, né? Porque daí logo Garota de Berlim estourou e aí nos colocou para tocar, enfim, nos programas de TV e nos fazer shows pelo Brasil, né? Na época tinha o Chacrinha. Não sei se chegou a ver alguma imagem. Chegou a ver alguma imagem? Já fez algum Google desse cara, desse Chacrinha, que era um programa de TV que a gente fazia na época? Tem intenções no Chacrinha. A gente fez Humanos também. A gente fez Humanos também, que eu fiz Humanos também. Teve Humanos e Intenções, que eu fiz, depois eu saí. Mas era louco. O que acontecia nesse programa do Chacrinha? Você tinha que fazer 3 shows, meio que pocket shows. Você tinha que dublar. 3, você fazer playback em 3 shows. Você participar do programa na Quebrada do Rio, que é onde hoje é os bailes funk. Então você ia para Quebrada mesmo, subúrbio Rio de Janeiro, e entrava nos puta clube louco, tipo, e fazia 3, 4 músicas dublando. E lá tava todo mundo, não tava só você, lá tava RPM, tava o Metrô, os caras estavam tudo lá. Que eram umas festas promovidas pelo filho do Chacrinha, e esse era o jabá. Você tinha que fazer esses playbacks nessas noites, e em troca fazia o programa. Quando você fazia o programa, no sábado, na segunda-feira, o escritório do teu recebia telefonema do Oiapoque ao Chuí, assim. Você fazia show pelo Brasil inteiro, uma apresentação no Chacrinha no sábado, na segunda, terça começava as pessoas a te procurar. Então, era bom, valia para os caras, né? Enfim, valia para a banda. A gente sabia que virava, era um negócio que ajudava, enfim, era uma forma zoada de fazer, mas era uma forma que virava para todos. Por isso que todos estavam lá fazendo, em grande maioria. Mas, Obidio, a banda chegou a estourar no compacto ou fez sucesso só no disco mesmo? Não, acho que a parada foi mesmo quando foi para a Sony mesmo, quando foi para a CBS e lançou o vinil. Aí sim, que aí veio Humanos, veio Garota de Berlim, as músicas estavam tocando mesmo, porque foi isso que aconteceu. Na Som Livre anteriormente, quando a música foi censurada à mão direita, eles meio perderam o barato. Eles meio que desistiram, meio que botaram nós veta, aí nós saiu. Conseguiu sair ali e ir embora para outra. Entendeu? Fala pra gente sobre as participações nesse disco, que tem Nina Hagen, tem Calbi Peixoto. Quem que chamou esse pessoal pra cantar? A Nina Hagen, na época, na época que a gente estava para gravar, assim, entrando em estúdio para gravar e tal, a gente ficou sabendo que ela ia tocar no Brasil. Ela tinha uma turnê que ela estava fazendo, e ela ia estar no Brasil, ia tocar em São Paulo. E acabou. Ela era da CBS, também, da mesma gravadora. Então, via a gravadora, a gente pediu e eles fizeram a conexão e ela topou participar de gravar Garota de Berlim, de cantar junto.
Coincidentemente, a música já existia, não foi uma música feita para ela. A música, como eu falei anteriormente no começo, era do Rodrigo, que era da banda Metrópolis, que era daquela banda do Supla. Então, o Rodrigo é o autor. Esse cara encheu o bolso na época, porque, infelizmente, somente essa não era música nossa. As outras, autoria todas nossas, mas essa em especial era do Rodrigo, que é esse guitarrista, compositor, que depois virou diretor de trabalho em agência de publicidade, caralho, tipo, de diretor de criação, blá, 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 sei lá, de publicidade. Mas era um grande pintor, era um grupo de pintores muito legal. Essa música estourou, né? Coincidentemente, ela ia tocar no Brasil. Ela ia tocar em São Paulo, a gravadora era a mesma. Essa é a história, né? Que pode gente pensar que Garota de Berlim foi feita para ela, ou que foi por encomenda, ou que foi uma armação de mano. Foi completamente acidental. Porque a música já existia, a gente já estava tocando e ela estava vindo para o Brasil e foi meio que juntar as coisas e deu certo. Ela acabou se apaixonando pelo Supla e ela acabaram meio que tendo um affair. E aí ela convidou a gente para abrir o show dela. Depois, quando ela veio, tocou no Ibirapuera ali. Tem um ginásio do Ibirapuera ali, que acho que é para umas 9, 10 mil pessoas. A gente abriu. Ela chamou o Tóquio para abrir. Armaram para, enfim. E nessas o Supla começou um affair com ela. Eu tinha um Fiat Uno que eu ganhei. Meu avô tinha uma história que ele dava um carro, tipo um Fiat, tipo o Econon, o simples, né? Assim, para o neto que entrasse na faculdade. E aí eu entrei na faculdade e ganhei esse Fiat Uno. 6 meses depois eu saí, por causa do Tóquio, né? Que cheguei a entrar na faculdade, cheguei a entrar para fazer economia, até que eu ia prestar qualquer coisa, né? Não era mais para ganhar o carro mesmo. E aí acabei ganhando o carro e 6 meses depois saí. E uma história que eu não contei, que foi engraçado, eu estava no exército. Eu não tinha ninguém para me liberar. E aí, como eu vi que eu ia entrar no exército, que eu não ia ter saída, porque eu era alto, enfim, os caras iam chamar, não tem como. Iam chamar, era prato cheio para servir. Eu falei, vou fazer CPUR. Vou fazer as provas e vou tentar entrar no CPUR, que pelo menos aí eu viro segundo tenente, me livro de, entendeu? E não fico... Aí passei nas provas, física, passei também, teve uma prova com 3 mil, não sei o que, não sei o que, só passava 13, sei lá, passei no bagulho, entrei no CPUR, raspei o cabelo, medida de farda, e eu tava 2 semanas quando a gente fez o primeiro show do Tóquio, que assinou com a Som Livre. Que tava o Benê Alves, que era um cara, o IR da Som Livre, foi assistir. Era num lugar que chamava Woodstock, na Rua da Consolação, em São Paulo, um barzinho pequeno, assim, de música ao vivo. O cara foi lá e foi nosso primeiro show. E eu aí, quando logo ele também deu a mão ali no camarim, vamos assinar, tá fechado, não sei o que e tal, papapá. E eu, tipo, caralho, fudeu, porque no dia seguinte eu tinha que me apresentar, já tava dentro do CPUR. Mas daí eu cheguei cheguei em algum cara superior ali que eu pedi para conversar na época e consegui uma conversa ali para falar, olha, consegui um emprego, menti, né? Consegui um emprego para trabalhar junto com a minha mãe, eu perdi meu pai, minha mãe está ficando doente, não sei o quê, então eu consegui um emprego na mesma fábrica que ela, eu queria fazer, tanto é que eu passei nos testes todos, né? Entrei no CPUR, por mim eu queria fazer, mas eu preciso ser liberado. Que eu preciso sair, eu preciso ajudar minha mãe, preciso ajudar minha família. Aí o cara pegou na minha frente, assim, pegou um carimbo, assim, tchuf, pegou e carimbou, assim, falou, você tá liberado, pode ir. Aí nos dias seguintes ele já tava no chacrinho, já tava nos negócios, já tava... Porque se eu não tivesse também, talvez eu não sei o que teria acontecido, talvez se eu não tivesse conseguido sair, talvez podia não ter saído, né? Enfim, podia ter rodado. Mas deu certo. É louco. Pois é, isso aí. Agora fala pra gente Você sobre ainda a tem participação contato com do o Supla. Peixoto. Mas daí, aí contando do disco ainda, né, das participações, aí o Calbi foi uma ideia minha. O Calbi meu pai adorava o Calbi. E foi meio que para realizar um sonho, assim, meio uma conexão assim com meu pai, assim, de tipo, mano, vamos chamar o Calbi, ter essa música romântica, que é meio cafona, meio não sei o que, para ele cantar junto, ele topou. Foi do caralho no estúdio. A gente fez uma puta jam session no estúdio. Ele cantou Beatles com a gente. Foi muito foda, assim. Um cara generoso,
um doce de pessoa, assim. Foi um dia foda, assim, para lembrar mesmo. E ficou bom pra caralho, a música ficou da hora. Foi uma homenagem pro meu pai. Eu depois, mais pra frente, com a minha outra banda, Professor Antena, também acabei chamando Moreira da Silva, que também foi uma outra homenagem que eu fiz pro meu pai, que era uma outra pessoa também que meu pai gostava muito, que eu aprendi a ouvir samba de break, Moreira da Silva. Então eu aproveito também nos projetos para, de algum jeito, fazer essa conexão, né? Já que eu perdi ele muito cedo. Eu tinha 17 quando ele morreu. E Sim, aí foi sim, bom grande porque, música. bom, foi uma bom não, foi uma catástrofe, né? Eu era mulher, enfim, mas no lado de compor funcionou, que foi quando saíram a maioria das músicas, entendeu? Porque geralmente para compor ou você tá é bom quando você tá muito fodido, ou você tá muito feliz, ou você tá muito apaixonado, quando você tá nos picos dessas sensações assim, eu acho que é quando sai, ó, a Lúcia, minha parceira, amiga, Los Angeles, pô, é... quando você está no pico dessas sensações aí de sentimentos e sensações é quando saem as coisas, eu acho, né, para os compositores e tal, acentua mais. E Isso aí aí, é isso, ali verdade. naquela época meu pai tinha acabado de morrer, saiu um monte de música, como Intenções e outras. Teve muitas músicas, a gente daí combinou e o Supla, vamos assinar junto, mesmo que um faça menos que o outro, vamos fazer um lance meio Lennon McCartney, meio tipo, vamos assinar as músicas sempre junto, as letras, né? E foi um tempo de trabalho, eu que levei ele para pintar o cabelo de branco. É legal essa história também, porque eu cortava cabelo num cara que chamava Cabral, que eu fazia umas linhas New Wave, eu, meu irmão, os amigos e tal. E aí levei o Supla para pintar o cabelo nessa época do festival. Eu nem sabia de Billy Idol. Foi bem louco, porque eu não conhecia Billy Idol. Né? Eu fui saber quando eu fui ver uma revista Bis, que tinha. Esse bagulho foi louco. Revista Bis tinha uma foto do Supla do lado do Billy Idol e em cima estava escrito Jogo dos Sete Erros. Eles estavam, tipo, o Supla tinha copiado assim o coletinho, copiado o colar, copiar assim, era um negócio assustador, né? E eu sei que o Supla adorava David Bowie também. A gente ouvia muito David Bowie, né? Inclusive com a Lúcia que está aí, com a gente aí na sala, ela trabalhava num shopping em Los Angeles, numa loja, e eu trabalhava em outra loja. E o Bowie veio na minha loja, veio pegar um pôster de uma peça dele, chamada Elephant Man. Naquela época não tinha celular, não dava para tirar foto na hora, o bagulho é louco, porque também, enfim. Mas o Supla tinha essas duas influências, né? O Bowie eu sabia, porque eu conhecia Serious Moonlight, toda essa fase de Modern Love, China Girl, toda essa fase 80s do Bowie e tal, as coisas que ele fazia de dançar, isso é tudo Bowie, quando ele ficava fazendo essas paradas, beleza, influência, ele tem uma... E aí misturou com a característica dele, com o Billy Idol. A do Billy Idol eu fiquei meio sentido na época, assim, foi um bagulho meio sei lá, mano, achei um bagulho meio zoado, assim, quando eu vi aquilo, porque eu não conhecia Billy Idol. E não sabia que ele estava se influenciando, assim, dessa forma, de copiar as roupas, caralho, foi louco. Pois é, eu já vi o pessoal chamando o Supla de Billy Idol do Piniquim. Eu já vi uns comentários assim nas Ah, músicas do Top. sempre foi, né? Ele sempre foi comparado, porque quem conhecia via de onde via. A referência, porque era muito forte a referência. Ele que fez a referência ser muito forte. Mas eu acho que ao longo do tempo ele foi também perdendo isso e tipo, botando uma coisa dele. Eu acho ele bem louco, eu acho ele um puta artista louco, assim. Eu acho que o Supla, ele é verdadeiro no que ele faz, assim. Ele tá até hoje igual. É bem Isso, louco. pois é. Então, ele é fiel a esse personagem que ele, né, enfim. E é isso. Então, pô, tenho o maior respeito. Não tenho o que falar mal, não. Assim, só na época eu tive esse susto aí, quando eu vi as comparações e tal, porque eu não conhecia o Billy Idol e tal. Para mim foi meio, né? Mas é isso. Que mais? Puxa que tem história. Pois é, assim. Eu quero saber qual que é a música que você mais gosta do LP Humanos. Hum. Acho que Tá me intenções. ouvindo? Eu tava pensando, acho que intenções.
Sim, Intenções. Intenções é que abre o disco, né? Não, acho que ela é a segunda. Ah, é. Eu Sou Triste é que abre o disco, né? É, Pois é, confundi aqui. Então agora sim. vamos falar sobre o clipe de Humanos. Que o Supla Putz, fala que esse dia foi uma loucura. Parece que só tinha um guarda ali no canto, e se o pessoal avançasse em cima de vocês, já era. Mas como que foi a gravação desse dia? Parece, ele falou que um cara cortou os pulsos no dia. O Supla também com aquele cara, terno rosa, se o pessoal zoou ele. Fala como foi a gravação desse olha, clipe. foi a ideia, a gente teve essa ideia de gravar num presídio. E aí a diretora, na época, a Valéria Burgos, que estava fazendo também vídeo de várias bandas e tal, conseguiu, junto com a Sony, ela, sei lá, a hora que eu vi, tipo, tava rolando. Ia rolar nesse presídio, que eu não lembro o nome. E aí fomos, assim, os figurantes são presidiários, né? Isso é o mais louco. O Supla, naquelas cenas que ele tá lutando boxe ali, é tudo presidiário, não tem um figurante. E aí, naquela noite, quando a gente acabou de filmar, naquela noite fugiram presos. Porque eles não subiam para o sol há não sei quanto tempo. E a gente filmou na área que era a parte do sol, que eles tomavam sol e tal, que era uma área que eles não estavam, que eles estavam que eles mantinham fechado. Os presos não estavam subindo lá em cima, nesse solário aí, que era o lugar do sol e tal. E a gente fez todo o clipe lá em cima. Então, foi um puta dia pros caras de alegria. Primeiro, porque subiram ali no sol. Segundo, porque estavam fazendo parte de um clipe. E, cara, uma puta loucura, porque você não sabia o que ia acontecer, né? Em nenhum momento. Você não sabia em nenhum. No próximo minuto se ia acontecer. Os caras iam render o Supla, botar uma faca no pescoço. Meu, você não sabia nada, assim, mas não, realmente com a gente não aconteceu nada. A gente só soube no dia seguinte que à noite fugiram, presos, tiveram um problema lá que fugiram presos e tal. Mas o começo do clipe, que tem um negrão ali no começo ali que meio que tá passando uns slides ali com as nossas fotos como se fossem presidiários, é o cara do presídio mesmo, é o gerente, é o tipo diretor do presídio. Isso é a coisa mais, achei mais legal e louca do vídeo, é que todas as cenas de presídio não tem nenhum, zero figurante, zero. É só a gente com presos, com o diretor do presídio, com as. Então foi uma emoção louca, mano, de fazer. O resultado ficou legal. Depois tem umas cenas de estúdio que a gente fez, não lembro aonde, que termina, né? E aí termina com o João Suplicy, que é o irmão mais novo do Supla, varrendo o estúdio, assim, com todos os anéis, assim, que a gente faz, cai todas as correntes, o negócio cai tudo no chão, assim, aí vem um moleque meio de fralda, um alemãozinho, assim, com uma vassoura, e varre o estúdio. E é o João Suplicy, o irmão do Supla. Na época, com, sei lá, devia ter 10 anos de idade, 11, sei lá, né? Meio cresceu com a gente, cresceu ali no estúdio assistindo os ensaios, virou um grande guitarrista, um bom cantor. O Supla diz que o pessoal da prisão só deixou ele gravar, os presos, né? Porque ele torcia pro Santos. É verdade isso? Não lembro, não lembro. Sim. O Supla ele falou Eu não alguma lembro. coisa assim, mas foi tranquilo, né? Não teve Cara, problema com ninguém ali da prisão. o Supla tava com terno rosa, mano. Cabelo branco, terno rosa. O som tocando ali altão, os caras tomando sol ali, nós vestidos com umas puta roupa de louco. Eu tinha cabelo preto azulado, que eu tinha pintado na época. Pros caras foi um puta, meu, foi um dia de festa ali pros caras, mano. Com a gente, então, com a gente, porra, trataram bem pra caralho a gente. Trataram bem o Supla também, era meio tipo um puta oportunidade. Os caras, não sei, mano, foi um dia louco, mano. Os caras viram como uma oportunidade mesmo, mas não lembro dessa história do Santos, não. Pode ser que na hora ele falou ali, deu essa cartada, falou algum diretor da FIA, porque ele era realmente fanático em estádio e tal, direto. Jogava bola pra caralho, o Supla jogava bola pra caralho. Era foda, muito bom. Pois é, Supla era um grande jogador, ele até falou isso em algumas entrevistas. Mas, Bid, qual foi o show mais marcante do Tóquio pra você? Mais te marcou? Cara, foram alguns, né? Porque diferentes shows, né? Por exemplo, é, o show de lançamento do disco Humanos foi no Teatro do MASP, do museu, que é um teatro do caralho, que tem ali embaixo do Museu MASP, na Avenida Paulista, com cenário, luz, o caralho. Então, isso já foi.
esse foi um dos shows mais marcantes, assim, porque foi com o nosso equipamento, com a nossa luz, com o nosso jeito, com a nossa... Foi tudo assim, daí Rita Lee na plateia, com Roberto de Carvalho, entre outros, assim, né? Foi bem louco, assim, era um lugar bem especial. Depois, a gente também foi... A gente fez parte de uma época, teve um festival chamado Hollywood Rock, e aí a gente entrou nessa gig que era Lulu Santos, Legião Urbana e Tóquio. E fizemos alguns shows que era tipo... Você não via o fim de gente, que eram em praias. Geralmente foram em praias. Teve em Santos, teve em Porto Alegre, teve em... Tudo em locais de praia. E você não via o fim. Que era uma quantidade de gente, você não via o fim. Na época, Legião explodido, Lulu estourado. E aí a gente ali, né? Enfim, muito louco. Louco eram programas também de TV, que a gente estava fazendo tudo, encontrava todo mundo, a gente encontrava. Era bastante, todo mundo era amigo, assim, encontrava nos hotéis quando ia fazer show, fazia mó bagunça nos hotéis. Foi uma época divertida, né? Moleque, né? Eu tava com meus, 18 e 19 anos, até os 20, quando eu saio e vou embora para Los Angeles. Mas então é uma fase bem moleque, assim, que deu para curtir, deu para aprender muito, assim. Para mim foi fundamental o aprendizado de como é ter uma banda que rola, uma banda que acontece, tipo com a música no rádio, com show, com estrutura, hotel 5 estrelas, avião, tipo logo bem cedo, assim, deu para ver, assim, o Trapalhões eu não fiz, mano. Eu só não fiz os Trapalhões. Eu não sei nem se o Toque fez depois dos Trapalhões, mas a gente fez Chacrinha, que era louco ali com a Chacretes. E os bastidores também, porque no camarim ali tinha um dos caras, desde o Benito de Paula, assim, era muito amplo, né, o Chacrinha. Tinha bastante banda legal e bastante coisa bem louca, assim, também. Então, eram uns encontros muito loucos. Ah, era isso, era tempos de shows, tinha muitas danceterias que estavam aparecendo, que chamavam... Danceterias eram as casas de shows, que chamavam danceterias. E começou a estourar um monte, várias, em vários, começou a virou uma onda, assim. Então, porra, fazia show pra caralho. E ganhava dinheiro com show, né? Ganhava dinheiro com disco. Era uma época quente, se vendia muito disco. A indústria estava bem aquecida naquele tempo, sabe? Sim, sim. Pô, demais. Eu não sabia dessa história dos Trapalhões. Eu vou procurar depois no YouTube para ver se tem. Eu não Mas, tava. Bid, fala aí sobre sua saída do Tóquio. Eu acho que foi no meio da turnê do Humanos, né? Foi Pô, não lembro. Explica pra no gente meio aí. pro final. Foi quase no meio pro final, perto do segundo disco. Ah, sim. Cara, eu tava meio na dúvida do que eu queria fazer. Já tinha vivido meio pai e tal, tava meio, puta, será que é isso que eu quero mesmo? Será que eu quero isso? Ficar viajando, ficar fazendo show, ficar nessa loucura, ficar não sei o que, papapá? Não sei se é isso que eu quero. E aí a banda começou a sentir também que eu tava meio me desligando, meio, sabe? Naturalmente. E assim foi, mano. Sim. Troquei umas ideias com o empresário, empresário com a banda, comigo, papapá, e meio foi. Acabei na época vendendo minha parte, porque eles iam continuar tocando as músicas que eu tinha composto, as músicas que eu tinha. Acabei fazendo uma jogada ali que eu acabei ainda, enfim. E fui embora. Fui embora para os Estados Unidos meio para ter outra experiência, ver outras coisas, estudar outras coisas. Acabei de estudar marketing 2 anos. Eu fui Sim, estudar sim. marketing e merchandising em 2 anos, acabei ficando 6. E o que aconteceu foi que depois de um ano que eu estava no college fazendo, eu comecei a fazer uns cursos de música do lado mais indústria, gravadora. Então, os diferentes departamentos dentro das gravadoras, produção, nesse meio tempo comprando disco, começando a colecionar. Teve uma banda. Ah, é! Eu tive uma banda rápida antes de pré-ler, é verdade. Ricardinho, brother, me lembrou disso. Logo que eu saí do toque, eu fiz um trio chamado Urticária, que não virou, mas a gente chegou a fazer uns ensaios nesse quarto que meu pai tinha feito em casa.
Era louco, era um trio, um power trio, pesadão, engraçado, assim, que foi meio terapêutico para mim, assim, na hora da saída. Mas eu tava mesmo querendo tirar o time, assim, geral. Tipo, chegou a hora de dar uma volta, de ver qual é, entendeu? De qualquer coisa, sei lá. E, tipo, foi isso, eu fui embora. Só comecei a fazer os cursos, eu vi que depois de um ano, comecei a pegar a guitarra de novo. Aí eu tinha um mini estúdio em casa, tipo um gravador de 4 canais. Eu comecei a compor de novo, comecei a tocar de novo. Mas resolvi que eu tinha que acabar o college, que eu tinha que fazer, terminar esse segundo ano de marketing, merchandising, que foi fundamental, que eu recomendo para, né, para quem trabalha com música. É importante saber, não adianta só saber música. Às vezes você, sabe, você vê uns puta guitarrista fudido, o cara tá, saca, num puta bar de esquina, fudido, sem ter o que comer. Então ajuda muito, né? Ter um conhecimento de marketing, de merchandising. Para mim, eu nem sabia disso, foi meio intuitivo. Mas eu depois vi que o que mudava era o produto só. Então você podia estar fazendo de roupa, de comida, de música ou mesmo de si próprio, né? Tanto é que nesses cursos que eu estava fazendo de gravadora, teve uma hora que apareceu uma mulher da gravadora Capitol Records que foi fazer uma, fazer uma, como é que chama? Quando vai na escola, fazer uma, enfim, falar. Foi falar sobre o departamento de AIR na Palestra? gravadora e tal. Hã? A palestra? É, tipo uma palestra. Aí quando acabou a palestra, eu fui nela e falei, escuta, vocês estão aceitando estagiário, não sei o quê? Poderia dropar um resumê, um currículo? Ela falou, sim, deixa um currículo no térreo da Capitol Records, dessa gravadora que era um prédio redondo em Los Angeles, que, enfim, depois lançou vários artistas grandes, tá? Bem importante, virou quase uma coisa turística de Los Angeles, esse prédio, essa gravadora, com toda a história que ela teve. E eu, com a cara de pau, fiz um currículo, deixei ali no térreo, e depois de uma semana ela me chamou para uma entrevista. E aí eu, na entrevista, eu consegui entender isso, que é o que eu aprendi em marketing. Eu consegui assim, eu precisava mostrar para ela por que eu era bom para pegar o job, por que era eu, o que eu tinha de bom para oferecer, entendeu? Eu tinha que mostrar para por que ela ia pegar eu e não os outros milhões de moleque que queriam trabalhar em gravadora na época. Imagina, todo mundo queria. Você ganhava disco pra caralho, você ia nos shows, você via os artistas, você ficava amigo, enfim, era um era um trampo legal de fazer, né? Enfim, por quê? Então, isso me ajudou muito. Aí eu entro na Capitol Records, ela me coloca para. Na época eram fita cassete, as demos que as bandas mandavam eram fitas demos. Então, fita cassete, que depois virou CD e tal. Mas eu levava para casa um caixote dessas fitas de bandas que mandavam para Capitol Records. E eu fazia uma pré-seleção. E aí separava 3 ou 4, só que eu mostrava para o meu chefe. Então, uma puta responsa também, eu fui pensar depois, assim, ficava na minha mão. Porque eu derrubava a banda pra caralho, que eu achava ruim, sei lá o que eu. Era um lugar de responsa para alguém que estava, enfim, muito louco isso. 6 meses depois eu consegui um emprego lá na Capitol, no departamento latino. Aí no marketing e tal, recebendo por mês já uma graninha. E ali fiquei. Eu trabalhei 3 anos lá na Capitol e voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil, aí é outra história. Aí, quando eu volto para o Brasil, eu ia trabalhar em gravadora, né? Aí vem o Tico Terpins, que lá atrás, que o Zé Rodrigues tinha feito a demo do Tóquio, soube que eu estava aqui, me procura, Bid, o que você vai fazer? Tal? Passa aqui no estúdio. Aí eu cheguei no estúdio lá, pô, vem trabalhar com nós. Eu tinha feito uma entrevista no Rio, na Emil Odeon, na gravadora, eles tinham me oferecido uma merreca de grana, eu ia ter que trabalhar pra caralho aqui em São Paulo, ganhando pouco, tinha vindo de Los Angeles, mercado grande, tava vindo da Capitol, com carta recomendando meu trampo e tal, mas nessa hora eu abracei o trampo ali no Tico, que foi meio que a minha volta pro estúdio. É muito louco isso, porque talvez se não hoje seria um executivo de gravadora, talvez. Hoje eu estaria talvez trabalhando numa gravadora como executivo, sei lá. Só que o Tico me tira
e me põe para trabalhar nesse estúdio, que era um estúdio de jingle, mas é onde eu conheço a metade da rapaziada do funk como Legusta, que é uma banda que depois eu montei, onde eu conheço o pessoal da banda Mantiqueira, que são os puta músicos foda, Proveta, Valmir Gil, um puta time seleto, eram os músicos que gravavam nesse estúdio. Então foi ótimo, foi ao mesmo tempo aprendi o outro lado, né? E trabalhando, pude aprender o outro lado, que é importante também para quem trabalha na música também. Aprender o lado business, aprender como pensa o cara da gravadora na época. Hoje menos, porque as gravadoras estão mais extintas, funcionam mais para artistas maiores e tal. Hoje está menos, né? Mas na época, hoje é mais você meio que se lança, você faz teu marketing, se lança, faz tua, né? É outra parada completamente diferente. Mas na época, E você falando aí sobre o outro lado, então vamos falar sobre o disco Outro Lado do Tóquio. Que você não tá nesse disco, quem tá é o Conde. Mas eu quero saber o que você acha isso. desse disco, o que você acha das guitarras do Mas Conde. tem, cara, tem duas músicas, eu acho, desse disco. Metralhar eu sou autor, eu era autor. Embora não acreditado, é uma música da minha época, que acabou entrando. Cara, eu comecei a achar uma puta palhaçada, na verdade. Aquelas roupas, eles entraram numa coisa meio de super-heróis, ali fizeram um chacrinha ali com umas roupas de super-herói, com umas roupas, eu achava, puta, achei, nossa, os caras enlouqueceram, mano, tipo... Todo mundo mudou o cabelo, né? Andrés O mudou o som, cabelo, o som pesado, né? O som pegou uma... O Conde era um puta guitarrista, levou para um outro lugar, solar pra cá, assim, era um puta guitarra, de rock mesmo, assim, com outra formação que a minha, que deu um molho ali para eles continuarem. Só que daí, logo depois que eu saí, 6 meses depois, já saiu os Arvos, que era o tecladista. Foi embora para Califórnia, estudou pra caralho, hoje faz trilha de cinema, de uns puta filme foda, de série foda, mora em Los Angeles. E depois saiu o Andrés. Passa um pouco, sai o Andrés. E aí fica, na realidade, só o Rocco do time original, porque depois entra um outro baixista, o Conde, e meio que se forma um outro formato, que eu acho que, na verdade, já é outra coisa completamente. Então, eu acho que são dois discos que não conversam um com o outro. São duas formações de duas fases, sabe? Que não dá nem para... Não é nem um melhor que o outro. Eles são diferentes. Eles são feitos por diferentes músicos, diferentes cabeças em diferentes momentos. Mas agora a gente, pulando lá para os anos 2000, eu quero falar sobre o disco Charada Brasileiro do Supla, que ele regravou Garota de Berlim e Humanos. O que você achou dessas duas versões? Espera aí que você congelou. Espera aí que você congelou. Fala de novo. Vamos falar sobre o disco Garota de... Quer dizer, o disco Charada Brasileiro do Supla, que ele regravou Garota de Berlim e Humanos. Puta, mano, Queria saber o que eu nem você acha ouvi esse disco direito. Você não ouviu essas duas Mano, eu vou te versões? falar que eu fico completamente... Depois de alguns anos, eu perco completamente o interesse do trabalho da banda e do que eu... E assim, começo também a ouvir completamente outras coisas. E ter interesse em outros sons, e pesquisar outros sons, ouvir outros sons, comprar outros discos. Então, eu não tenho nem o que falar, assim, porque é um disco que eu nem conheço, nem... Sacou? Nem cheguei a ouvir o disco. Cheguei a ver essa versão do Garota de B que ele regravou, assim, porque eu vi, acho que no YouTube, só a música, sabe? Mas não conheço o disco como obra, assim, para poder fazer algum comentário, para fazer algum julgamento. Mas eu acho Ficou que, bem, assim, ficou bem pesado as músicas. eu acho que daí já não era, né? Obrigado, Lu. O professor Antena foi bem legal também. Eu acho que tem uma parada com banda, né? Que eu acho que, assim, geralmente a primeira formação e o primeiro disco, assim, geralmente é meio que a primeira, é a grande, sei lá, geralmente o segundo disco é mais complicado, difícil do segundo Isso. disco ser melhor que o primeiro, e difícil que formações posteriores sejam, assim, de novo, não é melhor ou pior, é porque, assim, é uma verdade criada com uma energia, com uma coisa do momento do que a gente estava vivendo, enfim, aquela formação dos cinco, quando trabalhou junto e fez aquele disco e viveu essa parada e entrou em turnê, viajou junto, tocou junto, compôs junto, enfim,
era uma, né? E aí depois vira completamente outra coisa, assim. Então, melhor ou pior. Mas não tem como comparar. E eu depois passo... Eu acho que o Tóquio é a coisa... É o som mais... como é que eu posso... Cara, porque depois... Eu acho que a grande maioria da minha carreira, logo depois, quando eu, desde que, assim, já voltando para frente, que é quando eu faço Professor Antena, é quando eu produzo o Afro-Ciberdelia do Chico Science, é quando, enfim, vem todo esse meu retorno, quando eu volto para o Brasil, isso é em 93, que eu começo a trabalhar com o Tico, com o Zé Rodrigues e tal, eu tô, na verdade, ouvindo música africana, música black e outras paradas, tipo, profundamente, estudando profundamente, ouvindo, analisando, vendo as produções, as sonoridades. Eu estava em outra. Eu já estava tipo. Não sei explicar. Mas foi meio que. Enfim, sacou? Então, eu nem lembro como toca as músicas do Tóquio, sacou? O Tóquio, para mim, é uma memória boa, agradável, assim, que eu tenho um maior orgulho, assim, de uma história que eu vivi de grande aprendizado, né? Mas musicalmente, não é uma coisa que eu ponho para ouvir, sacou? Tipo, não é uma coisa que eu... Ao contrário, pô, de alguns outros trabalhos que eu fiz que eu ponho para ouvir. Que eu coloco para ouvir, assim. Mas o toque não é um som que eu ponho para ouvir, assim. Ele ficou para mim um som datado daquela minha época. Adolescente que tinha perdido o pai e que estava vivendo a loucura de ter uma rock band, saca? Moleque dando certo, com as paradas rolando e trabalhando. A gente ensaiava todo dia, mano. Todo dia. Sábado e domingo também. Eu lembro muito bem disso. A gente trabalhou pra caralho, mano, pra parada chegar onde chegou, assim, tipo, isso foi muito legal também. Isso era muito aprendizado, porque a gente ensaiava todos os dias. Aí na época tinha os caras, banda de boyzinho, não sei o quê, os suplos fininhos de papo, sei lá, porque teve meio que a imprensa meio tentou meio. Teve umas paradas meio, tipo, e teve umas bandas mais underground que meio julgavam, sabe? Que tipo dizia que a gente vinha de berço, sei lá, de... Só que nós trabalhava pra caralho. Aí quando os caras iam ver o show, ficava de boca aberta, porque via que o bagulho tava tight pra caralho, tipo, ensaiado pra caralho, as entradas, os breaks, as paradas, saídas. O bagulho era um trabalho, a gente já tratava como trabalho, sacou? A gente já encarava como um trabalho, não como, assim, embora era uma diversão e uma curtição, óbvio. Trabalho delicioso, divertido e tal, mas assim, a gente encarava como um lance, assim, todo dia a gente ensaiava. Aí quando tinha show, a gente parava um dia de descanso, no outro dia tinha ensaio. Tocava as músicas, compunha, falava, sei lá, mano, era tipo, mano, era... Então isso era legal, era um lado bom, entendeu? Porque depois que eu não fui ter essa banda Professor Antena, quando eu entrei na banda, que eu fui tocar guitarra e fazer scratch, quando eu voltei dos Estados Unidos, foi a primeira banda que eu toquei aqui, que logo também assinou com um selo da BMG chamado Plug. Assinou contrato e gravou disco. Nas primeiras, eu fui ver que os caras ensaiavam, tipo, sei lá, 2 vezes em cada 2 meses, sei lá, tinha um ensaio. Era um negócio tipo, mano, porque 2 eram de Bauru. Então era quando eles vinham. Aí quando eu entrei na banda, eu falei, mano, só vou ficar se a gente começar a ensaiar, no mínimo 2, 3 vezes por semana. Tem como uma banda ficar boa, ficar tight, ensaiando uma vez cada 2 meses. Você não tem como, a gente não vai ficar bom nunca no palco, sacou? Banda pra estar boa mesmo tem que cozinhar, é que nem tempero de, saca, de macarronada ali, que você fica o dia inteiro fazendo aquele molho de tomate ali, vai explicar. Só que depois de horas, irmão, o bagulho tá bom, mano, tá gostoso. Então, assim, a banda ela tem que tocar pra caralho junto pra azeitar, pra ficar mesmo. Que é quando, sabe? Aí a gente começou a ensaiar no Professor Antena, os caras mudaram pra São Paulo. Morou 3 da banda junto lá perto da Avenida Paulista ali, e a gente começou, daí começou. E aí, vai entender, logo depois a gente já foi contratado e assinou para fazer um disco. Deu certo, quer dizer, eu acho que esse é fundamental.
E isso não quer dizer que vai dar certo também. Isso não garante que tua banda vai virar e vai dar certo. Mas pelo menos você fez tua parte. Pelo menos vocês ensaiaram pra caralho, o som tá, a banda tá redonda, ensaiada, foda. Eu acho que o Funk Como Legusta era uma banda também muito tight também. Muito séria de ensaio, de tocar assim, era muito... Então, sei lá, acho que desde cedo encarei a música e aprendi assim, vendo como trabalho, como uma puta diversão, curtição e tal, mas tipo, trabalho. Que isso não tem milagre, assim, pra ficar bom tem que dar uma ralada mesmo, tipo, principalmente banda, tem que azeitar. E Bi, depois de tanta experiência olha, com produção, o Luna tá perguntando oi? se eu acho que o rock nacional morreu. Grande Lunas, abraço aí, Lunas. Ó, Marcone, grande grafiteiro, tatuador, irmão. Ah, puta, é difícil dizer, né, mano? Hoje eu fico com medo de dar uns depoimentos, de dizer o que eu acho. Porque daí você acha, você fica meio, tipo, né, você fica meio de, tipo, o cara se acha, sei lá. Tipo, eu não sei, mano, porque eu já não acompanho mais o rock nacional, eu ouço outras coisas. Então, com certeza deve ter umas bandas legais. Deve ter banda boa, deve ter uns puta músico. Só que eu simplesmente não acompanho, nem sei da cena, assim, não tô procurando. Tô procurando outras coisas em outros ritmos, outras cadências, outras histórias, sei lá, tipo, sabe? O rock eu gosto mais, quando tô afim de ouvir rock, sei lá, eu ouço David Bowie. Eu acho que é das poucas coisas de rock que eu ouço. The Police, às vezes ouço. Difícil, assim, botar um disco de rock pra ouvir, saca? Sim, sim, o rock Coisa de nacional tempo. você já deixou de lado, não ouve Como dos... mais, né? Gilmar Bola 8, que tocava no Chico Science Nação Zumbi, parceirão do Chico Science. Mas é isso, né, Marconi? A música Black me agarrou aí. Teve algum momento ali que trocou uma chave na minha cabeça ali. A partir dali, você vai olhar meu trabalho, você vai ver que tem muito de África e de música black, enfim. E que é isso, enfim. Apesar de branco ser, naturalmente faço. Sem querer fazer, enfim, é uma coisa muito natural que vem acontecendo. Você conhece o último trabalho, o Djavan, que eu fiz, as músicas do Djavan em reggae? Chegou a acompanhar esse trabalho? Sim, eu É bem, ouvi no Spotify. é, pô, trabalho com o Gilmar depois, com a banda Combo X, também um trabalho muito legal. Teve, assim, falando um pouco dos anos 80, né, lá do começo, as bandas todas ali na época estavam se espelhando e olhando para Inglaterra e Estados Unidos, sabe? Eram as grandes referências da grande maioria das bandas de rock daqui do Brasil. Mas quando chega nos 90, quando eu volto dos Estados Unidos, 93, é quando tá começando a bombar e assim, ainda no campo artístico. Chico Science Nação Zumbi, Raimundos e algumas outras bandas que começam a pegar ritmos nacionais, cultura nacional, cultura local, regional, brasileira e misturar com rock, com funk, com não sei o quê. É quando, para mim, é o grande marco de quando a gente começa a olhar para o Brasil, sacou? Porque nos anos 80 que eu estava lá e vivi tocando, e vi as bandas e ouvi os discos na época e tudo, tava todo mundo muito querendo ser as bandas gringas, muito querendo ser banda inglesa, banda americana. Então são esses caras, no começo dos anos 90, aqui no Brasil, Karnak, né, Mulheres Negras, enfim, vários grupos que passam a botar essa coisa brasileira misturando. E a gente passa a olhar mais para o Brasil. É importante essa transição. É legal. O Bid, depois de tantas experiências com produção musical, o que você acha do primeiro disco do Tóquio, hoje em dia, depois de 36 anos? Que nota você dá para ele? Como produção, acho mais ou menos, cara, como sonoridade, assim, não tem, acho mais ou menos o som, embora a gente gravou no estúdio foda ali, que era do estúdio Transamérica. Tem algumas ideias que rolaram enfim, tem umas, mesmo no Manos a gente faz um som ali de umas pessoas marchando no começo, tem algumas criações, alguns delays, algumas invenções, mas
os timbres da época não eram tão legais, assim, eu não sei, os engenheiros, eu não sei, alguma coisa. O equipamento tinha, mas não se tirava som como os gringos tiravam. Nem de voz, nem de batera, nem de outras coisas. A gente estava aprendendo aqui, sabe? Tava meio tipo, eu acho, nessa fase. Eu Até já que vi um comentário tinham do poucos YouTube produtores. que Tinham uma poucos das produtores melhores que tem bandas hoje. do estado é Hoje eu posso te listar 10 produtores que eu acho foda, 15, 20, sei lá. Naquela época não tinha muito, era meio que o Maluli estava fazendo ali os principais, tinha um conchavo com gravadora, tinha o cara que se dava bem com a gravadora, não era só ser bom, entendeu? Tinha o próprio Sim. produtor que já trabalhava na gravadora, então ele já virava o produtor do disco. A coisa do produtor mesmo começa a rolar depois, nos anos 90 para frente, de aparecer mais produtores, né? O Liminha é um grande produtor dos anos 80, faz também grandes trabalhos, a grande maioria dessas bandas, né? Mas eram poucos. E com as coisas de gravadora, com os buds, tudo, enfim, outro universo. Aí depois as bandas começaram a chamar os produtores que eles... Começou essa coisa das bandas irem atrás de com quem que elas queriam trabalhar. E antes acho que era mais a gravadora que impunha. De Sim, fala, sim. educar, pode crer. Grande educar. Oi? Eu tô comentando aí alguma coisa? Eu não tô conseguindo ver os comentários aqui, tá É, eu de passando vez em rápido. quando pego e leio alguma coisa. Selo Caos, exatamente. Nessa Sim, sim, época, pois é. nessa época, a Sony faz o selo Caos, que lança o Chico Science Nação Zumbi, lança o D2, o Planet Ramp, lança mais algumas bandas ali, Penélope Charmosa, sei lá. E nessa onda, as outras gravadoras também. A BMG faz o Plug, assina Professor Antena, que é essa banda que eu tocava, mais umas outras bandas. Começou um movimento de selo independente. Depois o Miranda faz o selo lá com os Titãs. Começa essa coisa de selo dentro de gravadora grande, para cuidar das coisas mais alternativas, mais, enfim. Pode crer. O que você ia Ô, Bid, perguntar? agora pra gente. Segue teu. Oi? Não, pode seguir teu. Ah, beleza. Então, pra gente fazer aqui Banguela. nossa pergunta para fechar aqui nossa live com chave de ouro, uma coisa que todo Banguela. fã do Toco quer saber é se algum dia tem a possibilidade de você, Andrés, Marcelo Supla e Rocco fazer um show comemorativo do Tóquio, uma reunião. Cara, acho difícil, mas quase rolou. Quase rolou. Quando teve os 30 anos do Disco Humanos, ou 40, sei lá, alguma 2018. data redonda assim, quase rolou. Mas daí o Supla, vamos fazer Sesc. Eu falei, não, eu só volto para tocar em, mano, para fazer tipo grandioso, sabe? Fazer tipo que nem as bandas dos anos 80 voltaram. Capital Inicial, as bandas que voltaram, voltaram tudo tocando grande, ginásio, sabe? Não volta tocando em clubinho. Só vou subindo para tocar essas músicas de novo, subir no palco, reaprender essas músicas para tocar, ensaiar, conviver com vocês. Eu não vou. Assim, fui meio assim também, porque é meio essa real, sacou? Porque para mim é tão distante essa parada que é um trabalho. Eu acho uma puta ideia. Tanto é que eu falei, vamos se juntar. Mas vamos pegar um puta empresário, vamos tocar nos puta lugar, pegar mesmo, tipo, pais e filhos, pegar um negócio, fazer tipo mesmo com um retorno de uma banda que na época, né? Não vou tocar em Sesc. Sesc eu toco com os meus, com Bambas e Biritas, com os meus negócios. Toque era Big Band aí de rock, pá, Superstars e tal. Só assim, caminhão, ônibus com foto grande. E cheio de, saca, e um puta cachê no bolso, assim, tipo, capaz de mudança, assim, de comprar uns puta equipamento pro estúdio, comprar, sei lá, tipo. Assim seria a forma de voltar. Eu acho que cada um tomou um rumo, saca? O Andrés nem música toca mais. O Andrés trabalha com telecomunicações. Ele era o mais chato nos ensaios, mais exigente. O Andrés era o mais chato, mano. Ficava olhando os erros, você errou ali. Tipo, era o músico mais penteiro da banda. Aí o que, que o destino faz? O cara pega, hoje ele trabalha com tecnologia de telefone, mano. Ele é o único que não trabalha com música da banda. Todo mundo seguiu. Pois é, viu? O Rocco faz outras coisas também, mas toca, continua tocando. A gente tem uma banda junto.
Eu e o Rocco, a gente tem uma banda de instrumental. De instrumental, de groove, bugalú, jazz, um septeto, que é bem legal, chama Solano All Stars. Então é um jeito também do Rocco continuar tocando, tal, ele faz outras coisas. O Marcelo Zarvos faz trilha de cinema, mora em Nova York, virou um puta super big star, assim, de trilha sonora, tipo Antônio Pinto, assim, um puta nome grande de trilha sonora na gringa mesmo, sabe? Foda. E aí o Supla tem as paradas dele, né? Então, assim, é difícil falar dessa volta. Essa volta tem que ser, precisava ser natural, não dá para ser uma, a não ser que é uma armação de uma volta. Mas Então, todo mundo tinha topado na época, em 2015, Andréas, Rocco, todo mundo topou? a gente começou um movimento ali de ver quem topava. Ah, E sim. aí, sabe assim, começou a se contatar meio, tipo, ah, topa, papá, eu toparia, toparia. Começou um movimento meio, talvez, de topar, sabe? Mas meio que não andou. E o Supla meio que aí pegou a situação e fez, tipo, 30 anos, 40, sei lá quantos anos, de Supla. Sacou? Sim, sim. Que é isso, que reflete muito o que, que era, na verdade, o que, que na verdade, assim, o que é. Virou a comemoração da carreira dele, entendeu? Não da banda. Mas acho que a banda teria que estar num outro lugar, assim. Para algumas bandas é mais fácil o retorno, e às vezes é mais uma necessidade também. Tem bandas que voltam porque precisam voltar para trabalhar. Porque não está rolando as paradas, os caras acabam tendo que voltar. E aí vira um business mesmo, entendeu? De voltar para pagar as contas, trabalhar. Só que eu estava fazendo outras coisas já, eu trabalho com outras coisas. Os Arvos também. O Andrés nem com música trampa, sacou? Então, assim, não tinha um porquê de uma necessidade mesmo de ter que voltar financeira ou, sabe? Então, se for ter algum romantismo, que fosse um puta business, eu acho. Tratado como um puta business. Assim eu faria. Eu aprenderia todas as músicas de novo, ensaiaria, botaria essa energia toda. Senão tem muitas outras coisas para fazer. Do gosto Pô, pessoal, né? infelizmente não Planos rolou em pessoais. 2015. Tomara que um Sim. dia o Tóquio volte aos palcos. Infelizmente não rolou em 2015. Mas pode continuar. O que você estava falando? Não, é isso. Eu acho difícil voltar. E é chato, como Ah, você sim. falou, tem pouco registro. Tem pouca coisa de registro na internet. De shows, na época não tinha, né? Não tinha celular, não tinha. É foda isso. Então Achar deve ter foto é alguma. muito difícil do Tóquio. Obrigado, Nilo. Obrigado, irmão. Pois é, Tinha. foto do Tóquio é muito difícil de achar. Os registros são poucos, né? Na verdade. Pois Embora a é. gente trabalhou bastante, fez bastante coisa. Tem uma história engraçada e legal. Tinha um programa chamado Misto Quente. Nesse dia que a gente foi tocar, um show ao vivo numa praia do Rio também, pra gente pra caralho. Eu lembro no camarim os Titãs, que eu fiquei tocando ideia, e Tim Maia chegou de Galaxy. Foi quando eu conheci o Tim Maia pessoalmente pela primeira vez. Nesse show, ó o Fábio, salve, salve. É, nesse dia, a gente no palco tocando, tinha um câmera que logo no começo estava pegando o meu lado, o cara pisou na minha pedaleira. E, mano, eu barbarizei o cara num grau, mano. Eu xinguei de tudo, barbarizei o cara. Quando eu fui ver depois, eu não apareço em nenhuma cena. Eu só apareço. Pois é isso aí. Esse misto quente, eu só apareço quando abre. Isso aí tem no YouTube. Tem algum. Na internet tem. Cantando Esse Garota é o de único Berlim. registro realmente ao vivo do Tóquio. Esse é o único no YouTube. É um Tem dos um áudio de poucos, um é. show, Show. Bem, mas é, vídeo é pois o é. único. E eu, porra, Pois é, aparece o infelizmente, André. mano, era as primeiras. Cara, os primeiros minutos, assim, o cara pisou em cima dos cabos da pedal. Mano, fiquei, puta, vai tomar no meio do seu. Meu, filho da. Eu sei que depois, quando eu fui assistir, mano, não aparecia uma cena, mano. Cara, só foi aparecer no final, assim, quando dá um take da banda inteira ali, dá pra ver ali. Eu tava vestido todo de roupa militar ali, com os coturnos. Eu fiz uma viagem com o Rocco, nessa época a gente pegou grana dos shows e tal, fomos para Londres, compramos equipamento.
Foi louco. Foi tudo pego. A gente foi pego aqui quando chegou. Nossa, eu me lembro da minha mãe indo receber a gente no aeroporto. E a gente com amplificador, guitarra, bateria Simmons, trazendo, mano, tipo, tudo, puta, foi tudo parado, pego. A gente teve que pagar tudo multa. Mas história, né, mano? Moleques, moleques. Nessa viagem de Londres, num clube de psychobilly, que era tipo um rockabilly punk, era um lugar que chamava Clube Foot. Era um lugar em Londres bem conhecido. Tem uns discos, coletânea desse lugar, Clube Foot. Cara, eu e meu irmão fomos ali ver uns shows, mano. Aí, de repente, na pista, tava o Kid Vinil, mano. Foi bem louco. A gente se encontrou na pista desse clube, mano, em Londres. Ali eu conheci, a gente já se conhecia antes, né, de escritório, porque eles eram do mesmo escritório, mas não era amigo, assim, mas foi legal, foi louco. Depois aproximou um pouco. Ele era muito kid, era um puta pesquisador, foda. Cara muito gente boa, foi uma grande perda. Eu fui ver um Pois show. é, grande, Hã? grande Kid Vinil. Essas histórias. Aí, pô, eu lembro que nessas fases de rock, eu lembro que eu fui ver um show do Raul Seixas, que ele tocou na Hebraica, e a banda que abriu foi o Verminose, que era uma banda do Kid Vinil antes do Foi Magazine. o pré-magazine. Era o Luiz Topa, Trincão e o Kid. Exato. Só mudou o nome, né? De Verminose para Magazine. Mas a banda Marinho, era. ó o Marinho, Pavilhão 9, salve. Aí, mano, Raul Seixas caiu, mano, na primeira música, mano, e botaram fogo em todas as cadeiras, queimaram todo o ginásio, mano, do Clube Hebraica, foi bem louco. Eu tava lá, eu vi essa parada. Ele foi começar na primeira música ali e caiu, mano, e botaram fogo em tudo ali, o público, mano, ficou puto. É isso. Pois Obrigado, é. por junto. Tô cansadão, comecei o dia cedão, já andei de bike pra caralho de manhã, depois trampo, filho nas aulas online, tendo que ajudar, tá em cima, ver se entra, ver se sai, depois lição, trabalho. Nossa, chega essa hora, já tô Pois zumbi. é. Isso Então, aí, isso aí. obrigado pelo alô aí, pelo convite. Te desejo sorte aí no teu trabalho, aí no teu caminho musical. Quando você me Valeu. convidou, quando você convidou, porra, pra mim, assim, é importante, entendeu? Importante passar essa bola. Nem que eu me sinta mais velho, que na verdade minha alma é de moleque, assim, continuo com a alma muito tranquila e jovem, assim, quanto a isso, mas ah, é isso, a música escolhe a gente. Você já deve ter percebido, né? É um negócio muito louco, assim. Então, não é uma coisa que você escolhe muito, assim. Acho que é a música que pega você e te escolhe. Então, trata com carinho, com seriedade, com respeito. Legal esses bate-papos que você está tendo, legal resgatar essas bandas, essas sonoridades, esses trabalhos, né, que estão muito linkados à guitarra também, enfim, ao instrumento que você toca. E é isso. Espero ter entretenido aí com o bate-papo. Obrigado aos que ficaram aí. Foi demais. Pô, muito bom. Saúde, máscara, álcool gel, vacina, fora Bolsonaro, pra caralho, assim, de um jeito, num grau, como nunca. Acho que todo mundo, até quem votou, quer dizer, tá louco. Vamos não entrar nesse assunto, mas é isso, é cuidar aí para a gente poder passar para essas próximas etapas de vida. É isso aí. Ô, Bid, muito obrigado mesmo. Não Valeu, ontem ter ouvido esses dois do toque com você. Valeu, ô Bid. Boa noite. valeuzão.